Boa noite, um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Estava comentando agora há pouco que todos os temas, quando são livres, para mim, são coisas que me afligem. Então, uma das coisas que mais me marcou foi quando minha mãe estava com Alzheimer, a sogra com Alzheimer, a gente estava... eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, e através do Divaldo, a Joana Diágenes explicou que o mecanismo fundamental do desenvolvimento dessas doenças neurológicas, a perda da cognição, tudo, é um profundo sentimento de culpa que o espírito não consegue lidar. Então, ele acaba, a mente espiritual bombardeia a mente material e causa um sofrimento muito grande. No caso da minha mãe, nem foi tanto assim, porque ela criou o que a gente chama de fabulação. É um mundo completamente diferente, onde ela é uma heroína, mas não deixa de ser uma fuga. E uma fuga não é uma solução. Nunca foi uma solução. Psicologicamente, as coisas que acontecem para nós, elas acontecem para que a gente possa ter um crescimento espiritual. Esse é o propósito maior que a gente tem aqui. E para entender isso, nós temos que entender que esse propósito, mostra também, o Espiritismo mostra, que os sofrimentos materiais têm alguns caminhos práticos para a gente evoluir espiritualmente. É muito fácil fazer uma estátua de um cavalo. Alguém já falou isso aí, um artista. Você pega um bloco de mármore, tira tudo que não é cavalo, só para o cavalo. É fácil esculpir a perfeição, tira tudo que não é perfeição. O que sobra, é isso que é importante. Sobra a centelha divina. E todos nós temos uma centelha divina. Nós somos originados por Deus, com um propósito muito grande, se tornar puro e participar da cocriação. Nesse planeta temos um puro. E um que passou aqui pelo Brasil, que é um ajudante direto de Jesus. Jesus é o governador do Estado, é o Espírito Deus, é o governador do planeta, acompanha desde a criação, é o Espírito puro, e Chico faz parte da equipe de Jesus. Ele emprestou o Chico para nós, deixando o seu exemplo essas coisas todas. E um outro preâmbulo, antes de falar aqui do tema, é que o Espiritismo, o conceito do Espiritismo, ele mostra para nós que existe uma única pessoa que é responsável pela situação que a gente está, somos nós mesmos. O Espiritismo é autonomista. Você é responsável pela sua felicidade ou infelicidade. Nós não controlamos o que acontece em muitas circunstâncias. Se a gente quiser ser feliz só quando acabar a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, não temos nenhuma gestão sobre isso. Mas a gente pode se colocar de uma forma que a gente vai vibrar em favor de quem está passando por aquela situação. Essa é uma outra questão. E sobre sofrimento, especificamente, tem dois grandes blocos de significado de sofrimento. Tá? Que eu falo, ele sofreu, quer dizer, ele passou por uma situação desagradável. Eu vou mostrar aqui. Mas tem um outro significado importante, que sofrer também significa vivenciar. É nesse sentimento, mais nesse bloco de significado que a gente vai... O microfone está aberto. Apresentação, próximo slide, parou. Então, vamos lá. Ó. Sofrer é... Foi. Então, agora, legal. Então, sofrer tem vários significados, né? E o que a gente quer é como é que a gente pode compreender os propósitos do sofrimento material e como que a gente pode descobrir esses caminhos para a evolução. Então, um primeiro significado é sofrer pode ser sofrer uma dor física ou emocional, mas eu vou apresentar também, dá um clique. Vai ser um monte de clique.
Como que a gente pode aproveitar quando a gente tem uma dor física ou emocional? A gente pode se aliviar, recuperar. Quer dizer, tem um ponto vermelho e o contraponto azul ali do significado. Se eu tenho um foco no sofrer, que é uma coisa penosa, desagradável, eu fico naquilo, a dor física ou emocional. Mas se eu compreendo que é uma vivência para a evolução espiritual, então eu posso aproveitar essa oportunidade para se aliviar e para se recuperar. Próximo. Aí a gente tem uma ação externa. E a ação externa, a gente não tem controle com o que acontece com a gente. Não tem controle sobre o que acontece com o mundo, as coisas em volta. Mais um. Mas o que a gente pode fazer quando a gente recebe uma ação externa desagradável? A gente pode lucrar, a gente pode progredir. Então, o azulzinho dessa história é isso. A gente também sofrer pode significar tolerar algo desagradável. Pode ir mais um. Tolerar. Então, já começa a tolerância, né? Se é desagradável, mais uma. Agora, mesmo aquilo que é desagradável, aí tem um contraponto muito importante. Sempre tem uma parte boa, não só de aprendizado. Então, tem uma passagem do Chico que uma pessoa está reclamando lá, fulano fez isso comigo e tal, é o meu melhor amigo, ele me fez essa coisa que podia ser pior. Né? A minha filha e o meu filho me distraem, podia ser pior. Aí tem uma série de situações que o mentor vai falando, podia ser pior. Mas, cara, eu estou falando um monte de coisa ruim aí que está acontecendo comigo. O que podia ser pior? Podia ser você que está fazendo isso. Não é você. Pior para você se você fizer todas essas coisas desagradáveis. Né? Então, a gente pode, mesmo na situação desagradável, se você consegue sair, e é difícil, né? Viver um personagem, assim, ó, é uma outra coisa. Você pode desfrutar, aproveitar, pode até falar, às vezes são coisas tão ridículas que acontecem, né? Tão ridícula, que é risível, dá para dar risada. Um monte de coisa que é desagradável se você ficar só do lado vazio do copo, não vê o lado cheio do copo. Mais um. Suportar dificuldades, provocações ou adversidades. Como é que a gente pode se beneficiar disso? Como é que a gente pode ganhar? Como é que a gente pode prosperar? Mais um. É sempre assim que a gente precisa pensar. Né? E sofrer também pode ser afetado por alguma coisa. Agora, quando a gente é afetado por alguma coisa, a gente tem que fazer um exercício de se livrar, de se preservar, mas principalmente de evitar. Porque a gente tem a capacidade de, no mínimo, evitar aonde a gente vai colocar o nosso pensamento. Se a gente se afiniza com aquilo ou não. E só o fato de não se afinizar, a gente já aproveitou muito melhor aquela situação. Mais um. Tipos de sofrimento segundo as obras espíritas. O primeiro tipo é o sofrimento físico. Doença, limitação corporal, né? Principalmente isso. Então, as obras espíritas falam, a gente tem coisa desagradável. Aliás, eu quero bater naquele cara que falou que eu estou na melhor idade. Né? A idade do dor. Com dor no joelho, com dor no ombro, com dor no dedo, com dor no pé. Melhor idade. Melhor idade é quando a gente estiver no plano espiritual. Né? Então, sofrimento físico existe, não tem jeito. Mas tem também uma outra coisa, que aí a gente tem mais controle, que são os sofrimentos morais. Desgosto, perda, decepção. A coisa acontece. Aconteceu fisicamente, tudo que está acontecendo fisicamente começou primeiro na nossa mente. Passou para o nosso espírito e retornou para o corpo. Se não foi agora, foi em outra vida. Né? O sangue de hoje é comida de ontem. Né? Só as células do cérebro que não são substituídas, mas elas crescem. Hein? Descobriram recentemente que continua produzindo hormônio. Sei lá, a cada 2, 3 anos, todas as nossas células são substituídas. Tem uma que é muito, muito importante, unha, né? Unha corta, cresce, corta, cresce, corta, cresce. Essa unha que está aqui não é a que veio comigo originalmente. Meu coração, que eu nasci, não é o que eu tenho hoje. É o que eu plasmei pela minha mente. Mais um. Aí, a gente também pode ter sofrimentos sociais. A gente sofre, é desgostoso ver pobreza, isolamento, injustiça. Sim, mas todas as pessoas que estão passando por isso, elas construíram aquela situação. Lembra daquele acidente que teve um avião que decolou lá em Congonhas e explodiu num posto de gasolina? Eu tinha uma amiga que eu trabalhava com ela. A Bruna era uma jovem grávida.
fluente em 3 idiomas, estava indo lá fazer um negócio, o marido, foi um horror, né? E aí depois vem uma mensagem lá do Chico dizendo que aquelas pessoas foram escolhidas. Teve um cara que perdeu aquele avião por 10 minutos. Né? E aí perdeu o avião por 10 minutos e aquelas pessoas tinham provocado um sofrimento enorme, porque fizeram um circo lá nos romanos, puseram animal, botando fogo, puseram óleo nas pessoas lá e tal. E aí as pessoas tiveram que resgatar. Quando a gente sabe essas coisas, fica um pouco mais fácil. Né? Então, esses sofrimentos, né, sociais aí, é o que a gente pensa que é injustiça e tudo mais. Agora, afetivos. Separação, luto, abandono. Luto é uma coisa interessante, né? O cidadão estava lá, teve uma circunstância uma vez que um amigo pediu para eu interferir com a família, eles estavam segurando o pai numa situação de sofrimento, com um câncer terminal. Aí expliquei como é que era, não sei o que e tal, mas uns 5, 6 dias libertaram. Né? E a pessoa fica em luto. A Estela fala assim, né? Eu quero que você viva muitos anos, né? Eu quero que você viva os anos que são suficientes para você aprender. O natural não é aqui, é do lado de lá. Então, a gente vai chorar porque a pessoa está numa situação melhor. O plano espiritual é a vida natural. Né? Agora, quando a gente tem separação, quando a gente tem abandono, aí vem aquela história do egoísmo que nos coloca numa situação de achar que por que eu, né? E, finalmente, os sofrimentos interiores, o remorso e o conflito de consciência. Nessa é a parte mais importante. A gente tem que exercer o auto-perdão regenerativo. Você tem que se perdoar e gerar uma coisa nova. Se ficar naquela fase, você fica fixo naquela situação de culpa, de remorso, de conflito de consciência, é candidato a perder a cognição e expressar o Alzheimer logo logo. Então, veja, não é ser leviano de fazer o que bem entender. É se auto-perdoar e se regenerar. Mais um. Bom, o Espiritismo nos fala por que a gente sofre. Não é por uma questão de punição. Não tem Deus que vai punir. Ó, você fez errado, então você vai sofrer. Se você não fizer tudo certo, você vai para o inferno. Não existe. Tá? Mas é uma consequência direta das leis que regem o universo. O sofrimento está regido pelas leis morais e espirituais. Então, compreender é o primeiro passo para a gente poder transformar em sabedoria. Mais um. Olha lá. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, expiações das faltas do passado e provas que preparam o futuro. Está no Livro dos Espíritos. A lei de causa e efeito, cada sofrimento, cada situação nós plantamos, estamos colhendo o que a gente plantou, né? Nessa ou em outras vidas. Ou, então, o sofrimento a gente está expiando ou reparando, a gente volta ao plano material para consertar alguma bobagem que fez, ou, para os iluminados, como eu, são provas escolhidas. Eu estou aqui numa prova escolhida. Eu vou dar um exemplo para todo mundo. Não faça as bobagens que eu estou fazendo. Essa era a brincadeira que meu pai fazia. Estou imbuído do espírito de acabar com um canalha no mundo. Eu. Então, raras pessoas estão em provas escolhidas. A maior parte está recuperando, então está sofrendo a consequência. Eu dei um foco um pouco na lei de causa e efeito para a gente falar, né, que tem um nome aí que o pessoal fala lei do retorno, lei kármica, um pilar central do espiritismo. Mas o que o espírito semeia não é só aquilo que ele faz, é aquilo que ele pensa, é aquilo que ele fala e principalmente aquilo que ele faz. Todas as ações começam no sentimento, no pensamento e se transformam às vezes em palavras, né, e executa. Então, inevitavelmente, a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Pensamento negativo, resultado prejudicial. Ato de bondade, caridade, amor, progresso. Nenhum sofrimento é injusto. Isso é importante. Isso vem do egoísmo. Por que eu? Por que comigo? Teve uma pessoa que perdeu um filho, estava num barco, na mão, no mastro, lá caiu um raio e o filho morreu. Ela se desequilibrou completamente. O filho aparece para ela. Ela, estou vivo. E ela brigou com Deus. Por que comigo? Eu sou ginecologista, eu trouxe mais de 3.500 filhos dentro de graça, eu não merecia isso. É um desequilíbrio.
A mãe e a avó dela ficaram no sonho, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu fui, perdi amizade com ela, depois ela voltou. Falei para ela, ó, você passou por isso porque você merece. Eu mereço sofrer? Não. Você merece receber teu filho para te avisar. Esse é o teu merecimento. E ela não gostou muito. Então, todo sofrimento tem uma causa. Compreender essa lei transforma a visão do sofrimento, de punição para oportunidade. Esse é o ponto. Mais um. A base dessa história é o Livro dos Espíritos. É a base doutrinária nossa, não podemos esquecer. Em 1857, os espíritos explicam que o sofrimento que a gente tem está inerente à nossa imperfeição e que ele vai deixar de existir, né? Não é Deus que criou o sofrimento. Não é Deus que criou as situações desagradáveis. Fomos nós. E agora nós mudamos de plano. Nosso plano mais não é prova e expiação. É gerar uma vida nova, uma humanidade nova, um ser humano novo, um ser humano melhor, um ser humano mais voltado para a espiritualidade. E, felizmente, uma leva de espíritos que não chegaram na condição mínima do planeta, nos próximos 1000 anos, vão ser levados para outro lugar. Como aconteceu com o iluminismo aqui na humanidade, que recebeu vários espíritos muito evoluídos intelectualmente, mas que não mereciam ficar lá no planeta onde estavam. Então, tem 2 portos espaciais aqui no Brasil, um em cima de Manaus, outro em cima do Rio de Janeiro, espiritual. Grandes naves espirituais levando os espíritos embora. Tem uma passagem de primeira classe minha lá que eu estou tentando negociar, ninguém quer comprar. Já estou tentando pagar para ir no meu lugar, ninguém aceita. Vai de segunda. A lei do progresso. Na lei do progresso, o princípio central que o Kardec fala é que nenhum sofrimento é inútil, mesmo quando a pessoa não aceita, mesmo quando a pessoa reclama, mesmo quando a pessoa fica lá achando que ela não devia sofrer. Né? Jamais impõe sofrimento inútil. Cada vez que passa por alguma coisa é uma semente de progresso. O que acontece? Como é que o progresso acontece? O sofrimento desperta o espírito para a reflexão. Porque quando está tudo muito fácil, é muito simples. Eu chamo isso de prece para Deus, corpo de bombeiro. Está pegando fogo. Está pegando fogo. Ai, meu Deus, me ajuda. Então tem esse aspecto. Porque as coisas boas a gente esquece mais fácil que a gente recebeu de bom. Toda vez que a gente tem uma situação crítica, essa situação crítica ela é mais intensa. A adversidade também fortalece algumas virtudes que estão adormecidas. Quando você passa por aquela situação crítica, dispara ali um negócio. Né? E a dor também acaba quebrando o apego excessivo aos bens materiais. Eu lembro de um grande irmão de maçonaria, câncer terminal, chego lá, né, ele não recebeu ninguém, me recebeu. Muito amigo do meu pai. Aí ele vira para mim e fala assim, e aí, o que você tem? A única coisa que me interessa aqui agora é que eu vou encontrar teu pai. Meu pai já tinha morrido. Tem algum recado para ele? Fala que eu estou com saudade. As provas aproximam o Espírito de Deus e cada superação eleva a vibração da alma. Então, não tem sofrimento inútil. Mais um. O outro conceito importante é a gente entender a pluralidade das existências. Né? As coisas aconteceram em outras vidas. Né? Mas a gente não pode esquecer o seguinte, que o que aconteceu em outra vida ficou lá. Já foi. Não existe mais. O que existe é o momento presente, que é essa experiência que a gente tem que aproveitar e ficar mais alegre com a oportunidade que a gente tem. Não esquece, tem uma fila, hein? Quanto tempo vai demorar para a gente ter outra vida agora, material? A proporção é 1 para 4. Então, a próxima oportunidade vai ser daqui meio milênio. Está parado nessa perspectiva? Hã? 400, 500, depende. Nós dois acho que vamos viver mais de 100, então a gente vai ter que esperar mais. Agora, o importante é que na vida anterior a gente tem lá várias coisas que a gente não fez bem feito, que agora a gente está vivendo uma experiência para melhorar, e a vida futura é o progresso em meio a essas atividades. São 3 eixos importantes. Atrás já foi, agora existe, plantamos no futuro. Vamos pegar essa perspectiva. E a reencarnação é a grande oportunidade. Né? É a grande oportunidade para a gente pegar as coisas do passado, né? Todas as ações, pensamentos, omissão de vidas anteriores, criou o cenário atual. E agora criou também o campo de trabalho.
Porque a gente não pode esquecer que as coisas que ainda estão acontecendo para nós agora, a gente combinou lá do lado de lá. Olha, nós vamos fazer essa família, nós vamos ter esse problema, nós vamos ter essa situação para a gente poder melhorar. Não melhora? Tudo bem, é uma decisão, você tem o livre-arbítrio. Mas aí vai ser mais difícil para você resolver depois, porque você vai acumulando coisas. E, infelizmente, a gente vem há muitas vidas materiais repetindo erros primários. Como ficar com raiva de quem aparece na frente da gente para poder dar uma cutucada e a gente melhorar. Com raiva. E a raiva, o medo, a tristeza, todos os sentimentos negativos equivale a você comer uma comida estragada e pôr dentro do teu corpo e achar que isso vai causar efeito no outro. Não vai. Não vai. Não existe isso. Existe aquilo que você decide para você mesmo. Né? E o futuro é a colheita, né, da evolução. Esse talvez seja o mais importante ponto para a gente ver aqui. O papel da resignação e da conformidade. Mas o contraponto da resignação e da conformidade é o passo ativo para o progresso. Eu leio essas coisas e fico pensando, aquela flor nascendo naquele lugar, né, é um exemplo daquilo que a gente tem que fazer. A gente tem que se resignar com o que a gente não consegue mudar. A gente tem que se conformar com as situações que a gente está. Mas a gente não pode esquecer a resiliência. Né? A resignação ela tem que ser ativa. Você tem que aceitar a prova sem revolta. Tem que entender o propósito superior, mas continuar agindo para superar. O que a gente tem que evitar? A revolta amarga, a desesperança, né? Que isso cria outros obstáculos. Em vez de ajudar, piora. E aí, onde é que a gente vai? Na prece, né? A prece é um instrumento impressionante. E aí não tem como não lembrar daquela figurinha maravilhosa que ia lá em casa e chega, né, a avó Rosária, filha, me acorda, porque eu estou dormindo muito. Mas, vó, por que você quer acordar cedo e não está dando para rezar? Porque eu quero rezar. A casa ficava uma maravilha. Ela chegava e a gente não esquecia nunca. Mais um. O Evangelho, por outro lado, nos mostra que são bem-aventurados aqueles que sofrem com resignação, com comprometimento, com regeneração. Né? Ele aprofunda o ensinamento de Jesus à luz da doutrina espírita. Isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Bem-aventurados que sofrem. Pô, por que eu sou aventurado? Porque eu tenho a oportunidade de melhorar. Né? Porque eles serão consolados. A consolação é proporcional à resignação com que eles tiverem suportado suas provas. Essa é a causa e consequência. Né? Eu sofro de uma maneira inteligente, eu sofro de uma maneira espiritual, eu sofro de uma maneira mudando. Então, você é bem. Mais um. Importante nesse nosso mundo material agora, a gente lembrar, né, que a gente estava falando outro dia lá de uns amigos, aquele cara se deu bem, nossa, como ele se deu bem. É mais nocivo que eu já vi na vida. A única pessoa que eu conheci que mandou fazer um short de educação física para colocar bolso, porque ele não queria fazer nem exercício. A vida dele é a devassa. É um corrupto. Mas ele está bem financeiramente. A família dele está toda desestruturada. Mas todo mundo fala, ele se deu bem. Por quê? Porque a gente olha a riqueza e a pobreza, né? A abundância contra a escassez, são tão desafiadoras quanto. Faltar ou ter muito desafia a gente. Né? Faltar desafia a gente a ter resignação. Sobrar desafia a gente não ter soberba, não ter orgulho. Essa é a questão. Mas o mais importante disso é a parte de baixo, é o embate. A gente não pode avaliar as pessoas que estão indo bem, porque elas estão indo bem do ponto de vista da riqueza material. A riqueza que a gente quer é a riqueza espiritual. E a pior pobreza não é a falta de recurso material, é a pobreza espiritual. É a falta de conceito, é a falta de compaixão, é a falta de caridade, é a falta de amor, é a falta de compreensão da oportunidade que a gente tem. Em vez de a gente ficar reclamando daquilo que está faltando, a gente tem que lembrar o que a gente já tem. Porque tem muita gente que não tem. Tem crianças que não têm água, não tem comida. Você vai lá na África, tem gente morrendo. Quando eu fui visitar lá a África do Sul,
a cada quilômetro tinha um aviso, AIDS, 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 AIDS. É uma coisa assombrosa. O berço da humanidade sofre. Sofre por falta de comida. Sofre por falta de saúde. Tem nas Filipinas, você está andando nas Filipinas lá, tem uma guerra do tráfico, um mata o outro e o corpo fica lá 2, 3 dias apodrecendo. Então, tem situações críticas. Olha o que está acontecendo com o mundo, essa transição toda. O cenário socioeconômico mundial foi redesenhado. Explodiu. O que vai surgir aí agora? Vai ter um novo pacto. Estamos no meio dessa história. E tem uma coisa importante. Vai ainda ficar mais difícil. Mais um. Agora vamos falar de ações práticas para o crescimento espiritual. Estudar a obra espírita, praticar a caridade, prece e meditação, mas principalmente um exame de consciência. Se olha no espelho com toda a transparência. O que eu podia ter feito melhor hoje? Um balanço no final do dia. Em termos de pensamento, de sentimento, de tratamento com a pessoa que está de lado, nas interfaces, principalmente com as pessoas mais simples. Eu sou o rei de me dar bem com pessoas mais simples, de verdade. Quando a pessoa ela tem dificuldade, eu me esforço mais para tratar melhor. Teve uma vez que eu queria falar com uma pessoa lá, né, e a faxineira falou, ele está escondido aí, ele não quer te receber, mas vai lá que ele está lá. Nada, eu só brincava com a pessoa, só tratava bem, nunca fiz nada. Não, a baixinha lá foi diferente, né? Tem uma senhorinha lá num trabalho que o pai dela desenvolveu um câncer. Eu passei, fiz uma vaquinha, enfiamos ela no avião, buscou o pai, trouxe ele de avião, o dono da empresa arrumou uma cirurgia, salvou o pai. Então ela tinha uma ordem, ela só podia servir café os 2 donos da empresa, mas para mim ela servia toda vez. Não tinha conversa. Um final de semana eu fui lá trabalhar, levei a Rosana e a Ana Lívia, que depois a gente ia passear. Ela não sabia o que fazer. Senhorinha assim, parecia uma pipinha. Baixinha, Dona Maria. E fofa. Mais ações transformadoras. Agora nós vamos falar sério. Cultivo do perdão. O rancor aprisiona o espírito no passado. Cria novas dívidas futuras. O perdão genuíno liberta tanto quanto perdoa quem perdoa, quanto quem é perdoado. Mas a maior libertação somos nós. Eu vou ficar no passado, eu vou ressentir ou eu vou relevar? Olha que bonito essas 2 palavras. Ressentir, eu sinto. Ressinto. É uma fase que a gente tem que passar, a gente tem que aprender. Ou relevar significa que eu vou sair disso. Essa é a essência do perdão. Azar de quem não conseguir. Eu não consegui, durante muito tempo. Teve 3 situações na minha vida que eu demorei mais de 2 anos para conseguir perdão. E ressenti. Sofri. Ainda estou sofrendo. Uma outra questão importante é isso que nós estamos fazendo, frequência ao centro espírita, porque essa convivência tem uma troca de energia muito legal. O ambiente que está aqui. Eu até tinha falado lá para o Luiz, Luiz, será que dá para fazer a distância? A Rosana, não, eu quero ir lá. Quero conviver, quero mergulhar naquele ambiente, quero absorver o que está aqui. Isso é muito importante, recarrega a bateria. E aí tem aquela conversa que a gente estava falando, né, que uma vez o Chico estava falando numa sala vazia. Chico, você está louco? Você está falando numa sala vazia? Não, eu estou vendo quem está aqui no plano espiritual. E aqui a gente tem um outro plano espiritual, que é o virtual aí também. Mas o mais importante, gratidão como prática. Reconhecer as bênçãos que estão na nossa vida. Mesmo em meio à dificuldade. Isso, quando a gente agradece, eleva a vibração e atrai influência. Porque se você está naquela faixa vibratória ruim, não tem quem pode te ajudar. E não tem vento bom para quem não sabe para onde vai. Vamos chegando no fim, mais um. Bom, qual é a grande promessa do Espiritismo? O fim do sofrimento. A doutrina espírita ela tem uma visão profunda que é esperançosa. O que você está passando, o que você está sofrendo, não é que você tem que sofrer para chegar lá. Não, você tem que resgatar as coisas. Não é punição, é oportunidade. Mas à medida que o espírito evolui, né, a prática
e se afasta das causas que geram dor, a meta final, embora distante, é a perfeição. E a comunhão plena com Deus. Tônia Carreiro, você é feliz várias vezes ao dia. Felicidade ainda não é desse mundo. No planeta de regeneração, felicidade e o bem vão prevalecer daqui 1000 anos. Ou seja, daqui 2 vidas, né? Está perto. O que são 1000 anos perto da eternidade? Menos de 1 milésimo de segundo. Então, como é que acontece isso? Primeiro, compreender, entender o motivo, estudar, fazer uma análise de consciência, depois transformar. Não adianta nada você ter o conhecimento e não fazer nada. Né? E aí é a evolução. A jornada espiritual era longa, mas cada passo é um passo. Se você demorar 2 anos para dar o primeiro passo, como eu demorei para perdoar, perdi 2 anos naquele ponto. Mais um. Síntese final. O caminho da luz passa pela prova. Sob a ótica espírita, sofrimento não é obstáculo, é felicidade. É o próprio caminho que conduz a ele. Cada lágrima, cada prova superada com fé e amor é um degrau mais na escada infinita de evolução espiritual. Depois que chegou a ser espírito puro, não para. Essa é a mágica. Não é um ponto de chegada, é um caminho constante e perene. Então, compreenda, todo sofrimento tem causa e propósito, dentro da lei de Deus. E essa causa sempre é justa, sempre é amorosa. Deus nos ama. Aceite. A resignação ativa, transformadora em crescimento, sem passividade nem revolta destrutiva. Aceitar não é, tudo bem. Vamos lá. Aceita interiormente, plenamente, integralmente. Mas faça, estuda, ora, pratica a caridade, cultiva a virtude. Esses são os instrumentos reais de evolução. Mas confia, porque Deus não abandona. Deus está conosco o tempo todo. A vida eterna garante que toda prova terá, afinal, seu propósito cumprido. E como nos ensina Kardec, né, a frase final, sejam felizes na vossa missão, pois que assim mereceis sê-lo. A paz nasce da compreensão, a compreensão nasce do estudo, e da prática amorosa do bem nasce, cresce e permanece a evolução espiritual. 4 minutos, passei. Obrigado pela maravilhosa oportunidade de estar aqui e compartilhar as minhas dúvidas, as minhas indecisões e os meus problemas. Como é que faz agora? Eu espero aqui, depois que faz a prece, ou faz agora? Hã? Eu sempre esqueço isso. Passe virtual. Iniciando esse pequeno trabalho, afastemos da nossa mente e do nosso coração todos os pensamentos e sentimentos perturbadores que nos afetam e nos desequilibram a alma. Sintamos a presença dos amigos maiores, dos mentores da nossa casinha, do nosso guardião protetor, que se aproximam também eles, auxiliando-nos com seu envolvimento. Acima de tudo, porém, aproveitemos a serenidade do momento para trazermos à mente a mais bela imagem do Cristo resplandecente que conhecemos. Ele está aqui no meio de nós, porque um dia asseverou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse instante, as energias benéficas vindas de um plano de luz chegam até nós, envolvendo-nos com suavidade e transmitindo a todos sossego, tranquilidade e a paz do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que depende unicamente de nós o recebimento dos benefícios emanados pela espiritualidade maior, através do acolhimento, da confiança e, principalmente, da nossa fé. Façamos, então,
a oração divina que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Estamos agora prontos e nos preparando para o passe, com a mente e o coração abertos ao recebimento das mais santificadas energias do amor do Cristo. Façamos silêncio interior e deixemos que apenas a voz terna e cariciosa de Jesus seja ouvida em nossas mentes e em nossos corações, chegando até as profundezas do nosso ser. Durante o passe, converse com o Mestre, abra seu coração, ele está à sua frente, escuta seus pensamentos e bem conhece a sua alma. Assim, após o passe, nossos sentimentos se elevam e nossos pensamentos tornam-se mais lúcidos e equilibrados. E ainda, nessa intimidade com o Mestre, perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Mas faça-se em mim segundo a vossa vontade, porque sei que o Senhor nunca abandona seus servos, mas ampara-os com suas mãos firmes e seguras por toda a existência e até a eternidade. Agradeçamos então ao Senhor da vida, levando conosco as energias benditas e renovadoras que recebemos hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com o Senhor. Vamos então nos concentrarmos, elevar o nosso pensamento a Deus, aos seus espíritos, emissários da sua luz, inicialmente uma profunda atitude de agradecimento por todas as oportunidades que nós temos, pelas amizades, pelos exemplos, por estarmos numa vida, num local onde tem tudo o que nós precisamos para o nosso progresso espiritual. Agradecemos a todos os ancestrais que passaram por nós antes, que construíram essa situação individual e coletivamente, mas principalmente porque, mesmo com todos os erros que cometemos, com todas as imperfeições que ainda temos, essa centelha divina ainda nos ilumina, ainda nos impulsiona, ainda nos carrega no colo, muitas vezes, nas situações difíceis. Também, Senhor, nesse momento, vamos aproveitar para mandar nossas energias positivas para todas as pessoas que sofrem no planeta, em todas as guerras materiais, as suas guerras individuais, em toda situação difícil, complexa que cada um tem que enfrentar, que eles possam respirar fundo e perceber que a solução está dentro de si mesmo ao acender essa lanterna, que permita aos bons espíritos influenciá-los, curar a alma mais do que curar o corpo. Permita, Senhor, em toda situação que aparecer daqui para frente, a gente consiga se lembrar da importância do nosso exemplo, da importância das nossas decisões, da importância de conseguirmos exercer a influência pela resiliência e pelo exemplo de serenidade frente às dificuldades. Nós não podemos perder a energia, não podemos perder o movimento, não podemos perder essa necessidade que a gente tem de caminhar sempre a passos largos, mas vamos meditar e tentar manter a velocidade interior zero.
a velocidade dos nossos sentimentos, apaziguados e equilibrados e alinhados com a espiritualidade superior. Em seu nome, em nome dos seus emissários, encerramos essa nossa pequena reunião de hoje. Que assim seja.